hoje vai ser um pouquinho difícil. Mas vamos lá. A nossa aula de hoje, a aula número 4. A parábola do semeador. Ok? Vocês estão vendo a tela? Estão conseguindo ver direitinho? Sim. Então, vamos abrir lá no Evangelho segundo Mateus, capítulo 13, verso 1 ao verso 9. Que já está aí na tela, né? Diz o seguinte: naquele mesmo dia, Jesus saiu da casa e assentou-se à beira. Espera só um pouquinho, irmãos. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar no barco e assentar-se nele. Enquanto todo o povo ouviu na praia, então, então lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e as comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre os espinhos e cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra. Deu boa colheita a 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Mateus 13, 1, verso 9, nós lemos. Ok, irmãos? Ok. Vamos ler Mateus capítulo 13, de 18 a 23, que é uma continuação dessa parábola, tá bom? Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Quando ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E, finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende. Dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Ok, irmãos? Ok, irmão. Então, temos aí a parábola do semeador. Vamos agora conversar sobre essa parábola. Vamos analisá-la. O Jesus faz o quê? Jesus ele conta uma parábola e depois, mais à frente, ele interpreta a parábola. Ele coloca essa parábola diante dos irmãos. Eu queria ouvir o comentário de vocês. Quem quiser falar alguma coisa já nesse início sobre essa parábola, esteja à vontade, por favor. Tem alguém? O Carlos, Oi. o Carlos, eu consegui entrar agora. Agora só que eu consegui entrar, né? E você já estava lendo a parábola. Eu peguei só o finalzinho. Você está lendo Mateus 13? Mateus Isso. 13? De 1 a 9, depois de 18 a 23. Ah, depois de 18 a 23, né? Que é a explicação que Jesus dá da parábola. Aham. Sim, sim. Carlos, eu entendi pelo finalzinho que eu peguei, eu entendo a parábola do semeador. O que Jesus estava ensinando, e ele estava ensinando, se fosse hoje, ele estava passando para a igreja. E aquilo que ele estava ensinando, que ele estava explicando, é para a igreja fazer hoje. Então, nós temos que
nós temos que semear a palavra. Nós recebemos a palavra no nosso coração e nós temos que semear a palavra, a quem que seja. Então, as pessoas não têm conhecimento da palavra de Deus, nós temos que estar semeando, porque nós temos conhecimento e nós somos separados como agricultores da palavra de Deus. Então, nós temos que semear no coração das pessoas. O mundo precisa ouvir a mensagem do Senhor, e essa palavra foi semeada no coração da igreja. Somos nós hoje, né? Então, é isso, por cima, assim. Mais ou menos eu peguei por cima, assim, que eu entrei agora, né? É isso mesmo. O que eu acho legal nessa parábola é que Jesus, ele conta essa parábola e depois ele explica. Então, nós temos várias situações aí, né? Então, quero entrar em cada situação, porque muitas vezes a gente fica tão preocupada, será que eu estou evangelizando? Será que eu preciso falar de Cristo? Mas Jesus coloca algumas situações nessa parábola que eu gostaria de estar conversando com os irmãos nesse momento. Desculpa que tem algum momento que eu vacilo, porque tem gente conversando comigo aqui, então eu preciso, muitas vezes, resolver as coisas, mas eu vou citando aqui com os irmãos. Só mais um momentinho, por favor, irmãos. Irmãos, vamos ver o texto aqui novamente. Vocês estão conseguindo ver aqui o texto? Olha só o que diz aqui no versículo que nós lemos, do 13, de 1 a 9. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele, enquanto todo o povo ficou na praia. Então lhes falou muitas coisas por palavra. O semeador saiu a semear, ou seja, nós podemos sair para evangelizar. Enquanto lançava a semente, que ele usa uma linguagem da época deles lá, que era comum para eles, né? Então, semear, plantar, essas coisas todas era uma realidade deles naquele momento. Então, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava sementes, parte dela caiu à beira do caminho, né? Parte dela caiu à beira do caminho. Então o povo, então Jesus vai explicar. Eu queria dar uma importância para essa parte. Olha só que lá no 18 a 23, ele começa a dizer a mesma coisa, né? Este é o que foi semeado à beira. Então, muitas vezes a gente está semeando a palavra, mas a gente fica triste que não aconteceu frutos, né? Então, este é o que foi semeado à beira do caminho. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Então, muitas vezes a gente traz a palavra de Deus para as pessoas e a pessoa recebe com alegria. E a gente fica contente também. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece com pouco tempo. Então, tem pessoas que realmente, eu trabalhei com aconselhamento de pessoas que tomavam decisão ao lado de Cristo, então, naquele momento, era interessante, a pessoa estava feliz, a gente orava, estava ali com elas, conversando com elas, e você falando, não, a pessoa vai ficar firme na igreja, a gente vai dar fruto. Mas a pessoa vinha alguns domingos só, depois não vinha mais. Você ia conversar com ela não... falava, pastor, eu tenho umas dificuldades, e não ia mais, quer dizer, não gerou o fruto que devia ter gerado, né? Ô, Carlos. Então, oi? Ô, Carlos, você sabe que só um segundinho entrando nessa parte. Quando a pessoa
você está dizendo que a pessoa vem para a igreja, você vê só a importância do discipulado, né? Você vê a importância do discipulado na vida dessa pessoa, né? Isso, né? O discipulado, mas mesmo assim, eu conheci pessoas que aparentemente, né? Eu me lembro agora, não vou citar nomes, é lógico que os irmãos também não conhecem, uma moça que se converteu na mesma época que eu, aparentemente parecia estar firme na igreja, participava de tudo, ficou um bom tempo, 1 ano, 2 anos, e depois saiu fora. Aí as pessoas que tinham contato com ela, falaram assim, com essa pessoa, falavam para mim assim, nossa, cara, se você vê essa pessoa como que está agora, você não fala que ela se converteu um dia, né? Então é coisa para a gente parar, é para a gente pensar, né? Então muitas vezes ouve com alegria, aceita, mas nas primeiras dificuldades que vem na vida, a pessoa acaba saindo fora, né? Acaba caindo. Acaba deixando de lado. É verdade, ô pastor Carlos. Muito tempo da minha vida eu fui assim também. É, e aí eu ia um tempo na igreja e tal, achava que ia ficar firme e tudo, né, ia caminhar certinho, aí acontecia de fraquejar e cair de novo. Aí, lembrando do nosso último estudo, né, também sobre o alicerce, porque se a gente não está enraizado em Cristo, na palavra de Cristo, dificilmente iremos ouvir a palavra e vamos seguir, porque não vamos ter forças para seguir depois, porque problemas e coisas ruins acontecem para todos nós. Então, se nós estivermos focados e guardar a palavra do Senhor no coração, dificilmente iremos, né, fraquejar e cair e abandonar a vida com Cristo. É isso mesmo, irmãos. É isso mesmo que você falou, viu, Henrique? Né? Então, assim, e Jesus, então, tá explicando essa situação. Só mais um momentinho, irmãos, que eu estou vendo aqui que tem pessoas pedindo para entrar aqui e eu preciso aceitar. Deixa eu dar uma olhada aqui. Espera só um momento. Peço perdão, porque hoje vai ser um pouquinho diferente. Espera só um pouquinho. Enquanto eu estou esperando aqui, o pastor,
Eu estou analisando até o 23, é muito interessante. Você falou, mas cortou tudo, irmão Geraldo. Fala de novo aí para me ouvir. Irmão. Eu estou falando eu estou conversando com vocês enquanto a gente está falando, depois né? É interessante, né, irmão? Essa parábola do semeador, né? É muito interessante. É interessante mesmo. Eu não sei, montão ouvindo. Tá dando uma cortada um pouquinho, sua áudio tá dando uma rasgada. Ah, tá. É complicado, né, irmão? Eu estou ligado direto aqui, como eu estou quietinho aqui na sala, eu deixei o meu ligado direto, né? Não estou fazendo barulho nenhum, né? Então, eu deixei o meu som tá ativado, né? Mas deve ser a internet do senhor aí, pai. A conexão que tá ruim, que tá falhando bastante aí. Tá bem tremida a voz aqui pra gente. Sim, a minha internet é ruim mesmo. A internet nossa é fraca, né? E tá eu também. A sua mãe está lá no quarto, né? Na aula dela também, né? É uma pena, né, que a internet dá esse problema, né? É uma pena. Não vejo a hora de ser presencial logo essa aula, meu. Isso, irmão. Isso. A gente olhou na cara do outro, né? Muito gostoso. A classe presencial é outra coisa, né? Irmãos, vocês estão me escutando? Bom, Geraldo, Sim. eu vou continuar aqui. Carlos. Agora, né? Agora estão. Então, vamos continuar aqui. Olha, o que está colocado aqui na nossa transparência é que existem vários métodos evangelísticos, né? Nós queremos cumprir o ID de Jesus, estávamos falando de Jesus Cristo e tudo mais, né? Então, aqui o nosso irmão Jair nos lembra que é um mandamento que Deus deu, não é uma opção a gente evangelizar, a gente falar de Jesus, né? Nós vemos lá em Mateus 28, 18 a 20, né? Para a gente ir e pregar o evangelho. Então, assim, existem várias formas, meu irmão, de pregar o evangelho, seja falando ou seja vivendo, né? Hoje em dia, eu acredito que seja mais vivendo, porque as pessoas estão cansadas de ouvir e as pessoas não praticarem, né? Então a gente escuta muitas vezes. Quantas vezes as pessoas chegaram para mim, Carlos, aquela pessoa também diz que é crente, olha só o comportamento dela. E você não tem o que falar. O que você vai falar, muitas vezes, né? Lógico que eu sempre respondo alguma coisa, mas assim, as pessoas olham muito mais para a vida das pessoas, né? E esse é o melhor testemunho para que você tem que falar e depois viver realmente o evangelho, para que as pessoas possam ter uma possibilidade de realmente estar crendo e de se converterem, né? Então, a gente vê ao longo da história, meus irmãos, assim, pessoas que falam, olha, eu vim para a igreja porque eu conheço fulano e tal, que diz que é crente, e realmente eu quero ser igual aquela pessoa, né? Então, realmente, nós temos que parar para pensar. Muita gente acha que evangelizar é somente ir na praça pública e pregar, entregar um folheto, e outras coisas mais. Os irmãos concordam com essa minha afirmação? Com certeza. Né? Então, assim, eu tive uma experiência, como a gente tem que estar vigilante, né? Muitos anos atrás, e assim, vivendo, o pessoal sabendo que eu sou crente, vivendo e tal. Aí, normalmente, eu ia lá para o ponto de ônibus, pegar o ônibus para voltar para casa, e vinha um rapaz de uma outra área, que era a área de contabilidade lá da empresa,
e ele vinha e ele puxou o papo comigo. Eu conhecia de vista, aí puxou o papo comigo, a gente conversando. Aí um dia ele falou assim, você é crente, né? Tá vendo? Nunca tinha falado, tá vendo como as pessoas observam, escutam? Você é crente, né? Eu falei, sou, tal. Aí ele começou a tirar dúvida, perguntar coisas para mim. Eu achei interessante, né? Tá no ponto de ônibus, até que o ônibus passasse, e a gente falando. E isso aconteceu por várias outras vezes. Por que eu estou dizendo isso? Porque um dia no Facebook ele me achou, e essa ferramenta pode ser bem usada ou mal usada, né? Ele me achou no Facebook, eu aceitei. Oh, que legal! Ele falou para mim, Carlos, está tudo bem com você? Eu falei, está tudo bem. Ele falou assim, eu estou na igreja. Eu falei, quê? Você está na igreja? Eu estou numa igreja batista perto da minha casa, e eu já estou tocando no grupo de louvor, né? E eu fiquei muito contente, né? Queira ou não queira, ele estava perguntando porque queria saber. Então, eu estou falando isso porque a gente é observado, né? E espero que tenha passado um bom testemunho para ele, porque motivou ele a procurar uma igreja e tomou uma decisão e ficou firme lá, né? Então, realmente, isso é bom a gente saber que não existe só uma forma. Lógico que a forma mais prática é você falar para a pessoa, mas tem gente que é tímida, tem gente que não consegue, né? Então, tem outros que conseguem, né? O meu sogro tem facilidade para isso. O irmão geral tem facilidade, no ônibus, qualquer lugar. Mas tem gente que não tem facilidade. Fala, pastor, mas eu tenho que evangelizar. Como que eu vou evangelizar? Né? Você pode evangelizar falando, né? E tudo mais. E falando ou vivendo, e vivendo também. Porque as pessoas sabem que você é cristão. Muitas vezes você não precisa falar. Uma vez uma pessoa chegou perto de mim e falou assim, você é crente, né, Carlos? Eu olhei assim e falei, sou. Ele falou assim, por quê? Aí falou assim, você tem jeito. Então, na realidade, o ego da gente enche, né? Porque significa que eu estou passando alguma mensagem com o meu corpo, com as minhas atitudes, com o meu jeito, né? E agora é difícil a pessoa, muitas vezes, olha para nós e não perceber que nós realmente cremos em Cristo. Então, eu acho interessante isso. Agora, o resultado da evangelização não depende de nós. Nós, irmãos, na minha avaliação, cometemos um erro. Muitas vezes a gente quer evangelizar e quer que a pessoa se converta de qualquer jeito. E a gente não depende de nós, é o Espírito Santo que vai trabalhar na vida da pessoa. Né? Verdade. Então, assim, claro. Tem várias histórias. Tinha um rapaz que foi conversar com um senhor de idade, que era vizinho dele, e aquele senhor já era de idade, e ele chegou pregando o evangelho, falando, ele sempre ia lá falar de Jesus, e ele pegava um papel e digitava lá no papel, escrevia tudo. Ele procurou de todas as formas de evangelizar aquele homem, e o homem falou, não é hora de eu aceitar Jesus. Não é hora, o senhor já está quase morrendo, daqui a pouco você vai morrer, né? Porque a ideia que a gente tem é que a pessoa, quanto mais idade tem, está mais perto da morte, né? Então, aí ele ficou um tempo sem ir, ficou meio triste, falou assim, puxa vida, e orou o Senhor, e ficou muito tempo sem voltar naquele senhor. Um dia ele se lembrou, falou assim, será que aquele senhor ainda está vivo? Aí ele foi lá e, para a alegria dele, o senhor estava vivo ainda. Aí ele falou assim, eu vou evangelizar mais uma vez. Aí quando ele começou a falar com o senhor falou, para um pouquinho. Aí ele falou, puxa vida, complicou, agora não vai nem querer ouvir. Ele falou assim, calma. Aí o senhor falou assim, olha, você não veio mais, eu peguei aqueles papéis que você tinha escrito aqui para mim, desenhado, falado um monte de coisa, comecei a ler, Deus tocou no meu coração e eu aceitei Jesus. Eu estou indo na igreja, estou servindo ao Senhor. Aí ele falou, puxa vida, muitas vezes a gente quer que seja na hora da gente, né? E realmente o que a gente tem que fazer, irmãos, é a nossa parte de evangelizar, de dar testemunho. A conversão quem faz é o Espírito Santo, né? Lógico, alguns vão se converter, outros não, né? Mas assim, nós temos que fazer a nossa parte, falarmos quando tivermos oportunidade, ou pedirmos oportunidades a Deus para a gente falar. Né? Quantas vezes, desculpe eu contar muitas experiências pessoais, porque são práticas, né? Muitas vezes fala assim, eu quero falar de Jesus para alguma pessoa mais difícil, né, que você não tem tanto acesso, eu quero falar de Jesus e tudo mais, mas eu não consigo. Prepara o momento certo. Se você fizer essa oração, Deus prepara, irmãos. Então, quantas vezes, do nada, aquela pessoa vinha falar alguma coisa e entrava no assunto de religião, de igreja, e ali estava a oportunidade para falar de Jesus, né?
Então, a gente precisa semear. Agora, os frutos, aí vai depender de cada um, né? Tem gente que fala, tá, isso, aquilo, aquilo outro. Então, é o que a parábola do semeador tá dizendo. A pessoa saiu para semear, jogou a semente em vários lugares. Algumas que caíram em alguns lugares não frutificaram, outras deram frutos, né? Muitas vezes aquela pessoa não está preparada ainda para estar ouvindo o evangelho. É ruim a gente falar assim, né? Mas muitas vezes você tem que orar para que Deus prepare o coração da pessoa para estar ouvindo a palavra, né? Para que ele possa estar compreendendo, né? Eu nasci num lar evangélico, mas eu fui tomar minha decisão, já era mocinho, mas tudo aquilo que eu fui aprender, que a minha mãe se reunia comigo, contava história da Bíblia, lia as histórias da Bíblia para mim e tudo mais, tudo aquilo que certamente teve uma validade na minha vida, né? Tinha uma base, mas eu, uma certa idade, eu não queria mais saber de igreja, não fui mais para a igreja, aquelas coisas todas, né? Da adolescência e do começo da juventude, mas na hora certa, Deus me fisgou novamente, mas eu já tinha uma base, já tinha um conhecimento, então Deus já trabalhou de outra forma comigo, né? Ok, meus irmãos? Ok. Quer falar alguma coisa, irmã Valéria? Sempre estão me ouvindo, senão eu não vou falar, não. Tá bom. Eu não ouvi direito, irmã Valéria. O seu também saiu som ruim aqui. Então não vou falar, não. Tá bom. Os irmãos estão me escutando? Então, né? Eu estou ouvindo bem você, viu? Tá. Então, vamos aqui, ó. O que temos aqui. Jesus Cristo contou essa parábola para a multidão que está acostumada ao trabalho. Foi aquilo que eu falei logo no começo. O cultivo do trigo era fundamental para eles, sendo uma das principais culturas daquela época. Então, o semeador saía com uma sacola na qual levava a semente, eles eram lançados sobre o solo. Em seguida, o agricultor ou semeador usava um arado de tração animal para preparar a terra. Com isso, as sementes eram cobertas, aguardando a chuva do inverno, para com isso germinar a terra. O que chama atenção aqui é o fato de algumas caírem à beira do caminho, outras caíram sobre as rochas, terreno pedregoso, ainda outras em meio aos espinhos e outras em boa terra, dando muitos frutos. Podemos ver aqui até um certo desperdício, pois nos nossos dias em ter resultados melhores na colheita. Os agricultores seguram seus equipamentos para plantar. Aí depois o irmão diz aqui, mas a ênfase aqui não está em desperdiçar sementes, mas a esperança de uma boa colheita com frutos significativos para o seu sustento. Meus irmãos, eu desde cedo eu aprendi que qualquer trabalho que a gente vai fazer, a gente tem que orar antes, tem que pedir para Deus ir à frente, pedir para que Deus esteja trabalhando, né? Logo que eu me converti, passado alguns meses, eu me juntei com um grupo de jovens que eles iam lá na FEBEM, a antiga FEBEM, na época que era FEBEM ainda. Então, a gente ia lá todo sábado fazer um trabalho evangelístico, mas a gente se reunia 1 hora, a gente entrava lá na FEBEM, que era perto da igreja, 3h30, a gente se reunia 2 horas, lá a gente orava, ouvia a palavra, se preparava, pedia a Deus que abençoasse aquele momento, né? Então, havia toda uma preparação e pedia para Deus. Então, a gente saía de lá, a gente não ia de carro, quem tinha carro não ia de carro, a gente ia de ônibus e aproveitava que estava dentro do ônibus e sempre alguém falava, alguém evangelizava. Entregava um folheto, alguém falava da palavra. Então, naquele tempo que demorava uns 10, 15 minutos para chegar lá, de ônibus, a gente aproveitava para cantar no ônibus, para evangelizar, e aí a gente ia lá para o trabalho. Antes de entrar, a gente se reunia novamente, orava novamente, porque a gente sabia que tinha muita luta. Então, desse trabalho, na época, a gente teve alguns frutos, né? A gente teve um rapaz que depois acabou saindo da FEBEM, ele acabou indo para a igreja,
os irmãos acabaram ajudando, inclusive, ele a encontrar um emprego e tudo mais. Ele teve uma vida transformada por Jesus, né? Então, assim, tem que ser feito com oração. Então, a gente quer semear, quer falar a palavra de Deus, realmente tem que orar, tem que falar diante de Deus, tem que colocar todas as coisas, pedir a Deus que esteja abençoando, que esteja tocando no coração, né? Eu tenho um exemplo na minha família, que a minha avózinha, por parte de mãe, era uma mulher de oração, e ela orava pelos filhos dela e pelos netos, né? Então, se muitos filhos dela hoje estão na igreja, se muitos netos estão na igreja, porque a avózinha orava direto. Então, assim, o outro meu primo, que está firme na igreja, então nós reconhecemos isso. Estamos na igreja hoje porque minha avó, e a gente sabia disso, ela estava orando pela gente, ela estava clamando a Deus pela vida da gente. Ela não ficava toda hora falando de Cristo, não se tornava chata, né? Mas ela estava orando lá em segredo, lá no quarto dela, ela estava orando por nós, né? Ô, pastor, fala, a irmã Valéria está pedindo para você aceitar ela pelo celular. pelo celular? Isso. Obrigado. Deu certo, irmã Valéria? Eu estava vendo ela aqui, eu achei que ela estava dentro. Obrigado, viu, Henrique, por essa ajuda. Irmã Valéria, está escutando a gente? Bom, vamos prosseguir, né? Quer falar alguma coisa, Henrique? Não, né? Era só para avisar, né? Não, então, tem um versículo que também cabe muito bem nessa passagem, que é Lucas 16:10. Está escrito assim: se forem fiéis nas pequenas coisas, também o serão nas grandes, mas se forem desonestos nas pequenas coisas, também o serão nas maiores. Então, se você não é fiel a Deus, dificilmente você vai semear em solo fértil. Vai semear só nos espinhos, no solo rochoso, ou em coisas que não vão dar frutos, né? Pastor, vocês me ouvem agora? Agora sim, irmã Valéria, pode falar. Gente, como eu estou apanhando com esse celular, eu troquei de aparelho. Desculpa interromper a aula, mas eu troquei de aparelho que o meu quebrou. E ele não estava conectando. Aí eu entrei pelo iPad, só que no iPad vocês não me ouvem. Eu ouço vocês, mas vocês não me ouvem. Então, eu falei, vamos tentar de novo, graças a Deus consegui. Agora eu vou sair do iPad e vou ficar só no celular, tá bom? Tá bom. Bom. Isso mesmo. Então, vamos para nosso slide aqui. Olha só, está sendo colocado. As aves comem a semente à beira do caminho, né, no verso 4. Os tipos de solo, 4-7. Os espinhos, verso 6. Essas referências apontam, sim, para o fato de haver dificuldades naturais durante a colheita. São elementos presentes e inevitável que os mesmos impedem a germinação e o crescimento de determinadas sementes, né? Então, existem certas lutas. É o que eu falei, muita gente foi vendido está sendo vendido durante muito tempo um evangelho muito fácil, um evangelho só de bênção. Se você vier para Deus, Deus vai te abençoar, Deus vai te... E, na realidade, não é isso que a palavra de Deus ensina, né? Na prática, o evangelho é boas novas para a salvação da alma, né? Então, é para a salvação da alma. A correlação porque, assim, a pessoa é salva e depois ela vai desenvolvendo essa salvação durante a vida dela, a existência dela, né? Então, assim, durante esse desenvolvimento, ela vai ter lutas, ela vai ter dificuldades, ela não vai ter só bênçãos. Então muita gente se frustra, né? Mas aí eu achei que ia ter só bênção na minha vida e tem lutas. O pai muitas vezes não aceita que a pessoa seja crente, a mãe ou alguém da família, né? Aqui no Brasil são essas coisas, ou os amigos, né? Eu perdi meus amigos quando eu aceitei a Cristo, naturalmente, porque os amigos, você vive uma nova vida, então as pessoas já não têm mais comunhão com você,
porque você não está mais no pecado. Então você se sente mal. Então, tipo de conversa, tipo de coisas. Então, automaticamente, né, as pessoas se afastam de você, mesmo que não se afasta, você se sente um pouco, não porque você quer desprezar, mas porque aquilo que eles pensam, né? Por exemplo, os meus amigos só falavam besteiras, então eu me sentia mal quando eu estava junto com eles. Então, não fazia mais parte. Por isso que Cristo criou a igreja, porque se a gente se convertesse e a gente não tivesse outras pessoas para a gente se relacionar, ia ser muito complicado, né? Então, eu encontrei forças indo para a igreja, me juntando aos jovens da igreja, e aquilo me tornou, porque era o ambiente que eu podia estar hoje, né? De não ficar falando coisas besteiras, aquelas coisas todas, que antes eu participava juntamente com meus colegas que eram do mundo, né? Vamos dizer assim. Então, assim, Cristo transforma. Agora, se a pessoa ouve, mas com outras intenções, né? Só de receber de Deus, aí está errado. Então, por isso que muitas vezes a gente luta com relação a isso, se vende o evangelho de uma forma assim, vem para Jesus que tudo vai melhorar na sua vida. E não é isso que o evangelho prega. Pode melhorar? Pode melhorar. Deus tem poder? Tem poder. Mas nem sempre, né? Nem sempre. Você vai para Jesus, você chega até Jesus e ele vai transformar a sua vida. Ele vai começar a transformar, ele vai começar a mudar. Você vai ter que tomar decisões, você vai ter que escolher se segue os ensinamentos de Jesus ou não, né? Se você o que fazer. E nem sempre vai vir lutas e vai vir dificuldades e tudo mais. Né? Mas no começo, muitas vezes, Deus ele permite só vitórias para você se firmar. Mas depois, quando você já estiver mais experiente, mais maduro, ele vai permitir outra coisa. Um exemplo disso é o apóstolo Paulo. Quando o apóstolo Paulo se converteu, Deus falou, olha, eu chamei isso aí, você vai ver quanto que é sofrer pelo meu nome. Quer dizer, Paulo já foi avisado por Cristo, né? Então, e ele já foi ciente, mas ele preferiu seguir a Jesus do que continuar com a vida que ele tinha antes, né? No mundo antes. Né? Então, ele tomou essa decisão. Então, a gente vê que tem pessoas que muitas vezes aceitam Jesus pela facilidade. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado com o evangelho que a gente prega. Né? Porque se a gente fala assim, olha, vai lá na igreja que vai ser legal, vai ser jóia, vai ter uma programação jóia, ok, é uma ótima estratégia, talvez, para atrair a pessoa para vir na igreja. Mas, muitas vezes, depois precisa ser falado a verdade, em Jesus para ela. Né? Então, tinha um rapaz que falava, não, mas o pastor falava para mim assim, não, pastor, mas é para atrair as pessoas. Aí eu falei, mas você tem que tomar cuidado, porque aí a pessoa vem achando uma coisa e enquanto ele tá aqui, não é. Né? Então, assim, realmente a gente precisa tomar esses cuidados, né? De ver se a pessoa realmente entendeu. Por exemplo, eu como conselheiro, como trabalhei como conselheiro dos novos convertidos durante um bom tempo, a gente tinha como tarefa reforçar depois, ver se a pessoa entendeu a mensagem, se ele compreendeu quem era Jesus Cristo, o que era Jesus Cristo na vida dele. Então, lógico que a gente fazia isso de uma forma treinada, conversando com a pessoa. Mas, assim, para realmente, muitos, você percebia, eu aceitei Jesus que eu estou querendo melhorar a minha vida, estou querendo aceitar Cristo, então você tinha que, na hora, falar, meu irmão, não é assim, você entendeu que Jesus morreu na cruz por você? Você entendeu que você está indo para o inferno se você não tem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Né? Então, assim, muitas vezes a gente fica com medo de falar a verdade para as pessoas. Uma das mensagens difíceis, eu era novo convertido ainda, e uma mensagem que eu escutei uma vez, eu falei, nossa, no meu pensamento, porque o pregador falou do inferno, falou que se a pessoa não aceitasse, ia para o inferno. Nossa, eu pessoalmente naquele dia falei, nossa, como alguém pode se converter ouvindo uma mensagem dessa? Eu fiquei assim, ali no púlpito, assim, mas na hora que ele fez o apelo, meus irmãos, o que foi de gente lá para frente, aceitando Jesus Cristo como Senhor e Salvador, foi uma multidão. Então, muitas vezes, a gente fica rodeando com o evangelho. A gente tem que chegar e falar a verdade para as pessoas. E ela toma decisão.
né? E ela escolhe realmente, né? A gente fica muitas vezes dando volta e não fala, né? Realmente a pessoa, olha, Jesus Cristo morreu por você na cruz, a Bíblia ensina que se o homem não aceitar Jesus como Senhor e Salvador, ele vai para o inferno. Ué, muitas vezes a gente vai ter que falar isso mesmo. E a gente fica com medo da pessoa rejeitar a gente ou não querer ouvir alguma coisa assim, mas a gente fica muitas vezes pregando de maneira que não pode, né? Querendo levar a pessoa da igreja por causa da programação, é lógico, é legal, a gente tem programações joias na igreja, da juventude. Depois que eu me converti, eu fui porque pregaram Jesus e eu me converti. Aí eu vi que lá na igreja tinha um momento que os sábados eram usados pelos jovens para brincar, para ter descontração, a gente saía para jogar bola, né? A gente juntava a turminha todo dia para o cinema, mas o ambiente era diferente, né? Então, eu não fui atraído por essas coisas. Depois que eu me converti, que eu vi que tinha essas coisas. E era bom para quem era jovem, né? Então, mais pessoas maduras dirigindo, pessoas maduras trabalhando lá, né? E tudo mais. Então, isso foi para a glória de Deus, né? Então, realmente, muitas vezes a gente tenta levar as pessoas falando outras coisas para elas. E realmente esperando que elas, estando na igreja, possa vir uma mensagem ou alguém possa falar para elas, né? Então, é isso que é o engraçado. Muitas vezes a gente tem esperança de que, não, o trabalho é nosso, nós temos que chegar, olha, né? Eu gosto de você como meu amigo, como uma pessoa aqui da família, tal, mas eu preciso te dizer isso, né? E realmente ter essa experiência de falar, né? De falar e de esperar a pessoa. Vamos continuar vendo aqui a nossa apostila, senão eu fico falando aqui, eu vou até meia-noite. Então, por que Jesus contou essa parábola? Para nos alertar que a colheita é certa e abundante, porém carregadas também de oposição, focos distorcidos, teologias equivocadas, é isso que eu estou falando, mas o pior e mais complicado, ao meu ver, seria uma luta diária comigo mesmo. Como, por exemplo, pensamentos disfuncionais, medo, preguiça, falta de preparo e de conhecimento, pecados não confessados, falta de comunhão a Deus e sua igreja, vida cheia de tudo, menos do Espírito Santo de Deus, que, se permitirmos, ele pode atuar em nós e através de nós. Jesus, ao chamar os seus discípulos, né, comissionar, ao chamar os seus discípulos, não escondeu deles as dificuldades que teriam no caminho e na missão. Aí tem os textos aí. Os empecilhos para a pregação do evangelho sempre existiram e sempre vão existir, né? Jesus, ao apresentar a palavra do Senador, relata 3 grandes oposições à pregação do evangelho: o maligno, a carne e o mundo, né? Jesus afirma que Satanás vem com uma ave e rouba a semente que caiu à beira do caminho. Meus irmãos, como eu falei, eu me converti e, graças a Deus, a juventude naquela igreja tinha uma visão de evangelização muito grande. Então, a gente fazia um trabalho na FEBEM, naquela época, a gente fazia culto nas praças, né? Eu acho que hoje não temos mais isso, mas nós fazíamos culto nas praças e pregávamos o evangelho, e depois, era antes do culto, e depois as pessoas que tinham aceitado a Jesus, o que se interessavam, a gente levávamos tudo para a igreja. Era interessante esse tipo de trabalho. Então, aí o culto era 7h30, a gente fazia 6 horas na praça, tinha várias praças ali perto, e aí fazia o culto com o fruto que a gente tinha daquilo ali, as pessoas iam com a gente lá para a igreja e assistiam o culto junto com a gente. Então já abraçávamos as pessoas, né? Então, assim, realmente temos que dar oportunidade para as pessoas ouvirem o Evangelho, saberem do Evangelho, né? Essa parábola que foi falada, realmente nós temos essa missão, né? De podermos realmente... Agora, a gente tem oposição lá, que, como está dizendo aqui, nós temos o maligno, a carne e o mundo. Então, quantas vezes a gente recebia tanta oposição nesses trabalhos evangelísticos? Nossa, meus irmãos, era difícil. Nossa, gente passando gritando, gente pondo barreiras, tentando
destruir o trabalho. Então, a dificuldade da nossa carne mesmo. Nossa, eu sentia muita indisposição antes de ir, meus irmãos, ou tanto para a FEBEM, ou para ir para a praça para evangelizar. Como era uma luta, uma preguiça, vinha um desânimo, vinha uma coisa. Mas quando a gente estava lá, era diferente. O Espírito Santo atuava, né? Então, quantas vezes, quando a gente estava se preparando para ir para a FEBEM, lá que eu falei para os irmãos que a gente se reunia antes, e realmente era complicado, porque era uma indisposição, vinha sono, vinha tudo, uma vontade de não ir. Então, a gente orava, ia contra a vontade, entre aspas, mas quando chegava lá, por a gente ter persistido e ter ido, era diferente, parece que se abria tudo, né? E realmente Deus abençoava. Então, são barreiras, o inimigo coloca um monte de coisa, né? Colocava a gente para gritar no ônibus contra você, para ver se você desistia, entendeu? Então, muitas vezes, o trabalho de evangelização, o trabalho de pregar a palavra, é difícil, ou de testemunhar mesmo. O inimigo não quer que a gente testemunhe, né? Mas as pessoas, de um jeito ou de outro, eles sabem que a gente é crente. Então, eles ficam observando, eles não falam nada, mas eles ficam observando a vida da gente. Enquanto a gente menos espera, eles vêm, como eu contei daquele rapaz, vêm até você perguntar algumas coisas, falar algumas coisas e tudo mais, né? Então, assim, é interessante isso, porque nós temos que estar realmente preparados para evangelizar, para falar com a nossa vida, com nossas decisões, né? Eu vou citar novamente, mas quando meu pai morreu, foi um momento muito difícil para mim. Eu tive surpresas, assim, lá no meu trabalho. Uma pessoa chegou, eu estava acabado por dentro, irmãos, mas uma pessoa chegou para mim e eu olhei assustado, assim, surpresa, porque a pessoa falou: nossa, que vocês evangélicos, Deus dá força. E eu olhei assim para a pessoa, falei: nossa, mas se você soubesse como que eu estou por dentro, você não falava isso. Mas o Espírito Santo de Deus estava atuando em minha vida, né? O Espírito Santo de Deus estava... Então, chamou a atenção dela. Olha, é um sofrimento particular meu que eu estava tendo naquele momento, e chamou a atenção de algumas pessoas que depois vieram falar comigo. Nossa, né? E tudo mais. Então, quer dizer, quando a gente menos espera, a gente acha que no momento triste, né? A gente acha que no momento triste as pessoas não estão olhando para nós, mas estão olhando, sim, né? Querendo ver como que é a nossa fé, né? Então, assim, eu tenho uns parentes que começaram a ir para a igreja depois que participaram do culto fúnebre do meu pai. O pastor que pregou foi muito objetivo, muito sábio, Deus usou ele muito, e, para minha surpresa, uns parentes meus que não iam na igreja há muito tempo, começaram a ir para a igreja. Então, Deus usou aquele momento de perda, era uma perda para mim muito forte, mas ele usou aquele momento para dar vida a alguns, né? Então, esses parentes meus começaram a ir na igreja, se firmaram. Depois eu acabei saindo dessa igreja, indo para uma outra, mas eles continuaram lá, firme, ficaram muitos anos lá e tudo mais. Então, a gente não entende, irmãos, muitas vezes, como Deus usa, né? Então, como eu vejo, temos que semear. Temos que semear realmente de todas as formas, falando, se tivermos oportunidade, ou criando oportunidades para nós falarmos, né? Ou então Deus vai, muitas vezes, usar a nossa vida, né? Para nós, o nosso testemunho, no testemunho muitas vezes falado e testemunho não falado, para que as pessoas possam ser despertadas para ir para a igreja, né? Então, assim, eu tive várias experiências nesse sentido, porque tinha uma colega de trabalho e ela pediu uns livros para ela fazer um trabalho da faculdade. Ela fazia a faculdade secular e precisava contar a história da igreja, alguma coisa assim, e eu tinha os livros. E emprestei para ela. Falei: olha, eu tenho os livros, eu te empresto, um livro de história que tinha lá, quando eu estudei teologia, e eu emprestei para ela. Falei assim: imagina, ela não vai ler, não, é só vai dar uma olhadinha. E, para minha surpresa, quando ela me devolveu, ela falou assim: Carlos, eu estou indo numa igreja lá perto da minha casa.
Eu gostei muito do que foi falado, ou seja, livro de história, irmãos. Livro de história, né? É um livro de história. Gostei muito. E eu estou indo numa igreja lá perto da minha casa. Estou indo numa igreja batista lá perto da minha casa. Como eles sabiam que eu era da igreja batista, normalmente, parece que não, irmão, mas normalmente, se eles gostam do seu testemunho, eles vão procurar uma igreja que você está servindo. Né? Então, ela estava indo para a igreja batista. Até onde eu mantive contato com ela, depois da empresa, eu saí da empresa, ela também saiu, e até onde eu mantive contato, ela estava indo. Então, espero que esteja firme ainda. Mas o que me chamou a atenção é o seguinte: um livro de história despertou a ela o desejo de fazer perguntas para mim. Muitas vezes eu tinha que ficar lá respondendo perguntas, né? E talvez essa seja uma forma legal de se evangelizar, né? As pessoas têm curiosidade, dúvidas, e vêm perguntar. Por isso que nós temos que estudar a Bíblia. Por isso que nós temos que estar preparados, né? Porque muitas vezes as pessoas ouvem as coisas aí e chegam em você para perguntar. E isso, Carlos? O que você acha disso? Então, você tem a oportunidade de estar... É essa hora que Deus te abre a oportunidade de você estar relatando, né? E estar falando e tudo mais. Então, é super interessante essa forma, né, que Deus muitas vezes permite. Então, a gente tem muitas dificuldades, irmãos. Não vou dizer que muitas vezes é a carne, como diz aqui na pandemia, o maligno, a carne e o mundo. O maligno, que ele põe realmente dificuldades mesmo normais. A carne, o desejo da carne muitas vezes é de não evangelizar, né? O desejo da carne é para a gente não... E o mundo, muitas vezes, né? O mundo, mas se eu falar isso, a pessoa vai isso, aquilo outro. Então, irmãos, Deus me ensinou que não precisamos ter medo, né? Uma vez, o meu chefe, no meu trabalho, no meu outro trabalho, o meu chefe pediu para fazer uma coisa que era errada. E eu falei para ele assim: olha, não vou fazer. E eu achei que eu seria mandado embora. Sinceramente, eu achei que ia ser mandado embora. Ele ficou vermelho, eu também fiquei vermelho, né? E eu achei que ia ser mandado embora. Não fui mandado embora. Esse chefe, mais para frente, acabou saindo da empresa. E quando eu saí da empresa, quem foi me oferecer o emprego falou: Carlos, eu fiquei sabendo que você saiu e eu tenho uma vaga aqui. Ele ligou para mim: olha, o chefe que eu falei que não ia fazer porque era errado perante Deus. Ele me ligou perguntando que tinha uma vaga para você não queria trabalhar, e que ele tinha me indicado para uma outra pessoa. E aí, quando eu fui lá, e ele estava presente, ele foi indicar para a pessoa que eu ia ser contratado, ele falou de um jeito: olha, o Carlos é de confiança. Eu fiquei assustado, meus irmãos, que nem eu mesmo tinha essa confiança em mim mesmo. Eu falei assim: o Carlos pode ficar sossegado, é um menino de Deus. Eu olhei para ele: se soubesse meus erros, minhas fraquezas, né? Pensando. E ele é um menino de Deus, ele falou, ele é um menino de Deus, você pode dar a chave do seu cofre para ele, que está em boas mãos. Eu fiquei assustado, falei: nossa, nem eu tenho tanta segurança assim. E aí ele me apresentou para o chefe, em vez de fazer perguntas profissionais para mim, o chefe que viria a ser meu chefe depois, que eu fui contratado, né? Em vez de fazer perguntas profissionais para avaliar o meu profissionalismo, ele começou a fazer perguntas religiosas. Eu fiquei quase uma hora conversando com ele, respondendo perguntas religiosas. E fui contratado. Ele falou: não, eu quero você trabalhando comigo, Carlos. Eu falei: nossa, tá vendo? E lá atrás, eu falei não para esse chefe da outra empresa que eu trabalhava com ele, de uma coisa errada que ele pediu para fazer, eu falei que não ia fazer. E eu achei que ia ser demitido, eu não fui demitido, e quando ele saiu, ele foi para outra empresa, a primeira pessoa que ele lembrou, quando surgiu uma outra oportunidade, foi eu. Ele ligou para mim. Então, assim, a gente não tem que ter receio, a gente tem que confiar em Deus, de que Deus está à frente de tudo, né, irmãos? Vamos seguir aqui, ó. Diante disso, não podemos negar e nem negligenciar a atuação do nosso inimigo ao pregar o evangelho que liberta e salva, né? Então, aqui temos alguns textos que realmente o Satanás, meus irmãos, coloca obstáculos, né? Então, o tipo de solos aqui, ó, referindo-se às pessoas que ouvem o evangelho, ainda que cada solo tenha sua particularidade, todos têm algo em comum, não eram próprios para receber a semente.
A pessoa, solo, que tem coração endurecido, não entende, duro como diamante, para receber o evangelho. Por isso o diabo rouba-lhe a semente. Nós encontramos no nosso caminho pessoas assim, parentes, né? Ó, outro tipo que Jesus citou, solo, terreno pedregoso. Ainda que o evangelho seja recebido e haja algum tipo de manifestação de uma nova vida, quando vem a aprovação, essas pessoas desistem da sua fé. Outro solo que Jesus falou, infestado pelos espinhos, ouve a palavra, mas as preocupações dessa vida e a ganância sufocam, tornando-as infrutíferas. Nós temos a parábola do jovem rico. Quando Jesus falou, deixa tudo e me segue, ele falou que tinha Deus como primeiro lugar, mas na verdade ele não tinha. E outros obstáculos é o mundo, descrito por Jesus como espinhos, que o mundo oferece é melhor, por isso arrebatam alguns. Então a gente vive essa realidade, né, irmãos? A gente vê que o diabo continua usando a mesma estratégia. Quando a gente olha hoje, a gente vê que o mundo atrai mais, há pessoas que largam a Deus, largam a igreja por causa do mundo, ou dizem que são crentes, mas a gente vê muitas pessoas, eu sou crente, mas está lá no mundo, abraçando as coisas do mundo, mais ainda as coisas do mundo, né? E realmente a gente vê que a gente tem que tomar cuidado. Muita gente se prende na nossa religiosidade. Olha, eu tenho 30 anos de igreja e tal, e parece que o tempo de igreja é o tempo. Ele acha que por aquilo ali ele tá bem diante de Deus, né? Eu conheci uma pessoa assim, né? Eu tenho tanto tempo de igreja, tal, mas quando você perguntava coisas básicas para ele não sabia responder. Quer dizer, ele tinha tempo de igreja, mas não tinha tempo com Deus. É uma coisa para a gente parar, para a gente pensar, né? Tinha tempo com a palavra de Deus, tinha tempo de oração, de comunhão com Deus e tudo mais. Então, são coisas que a gente tem que parar, porque a gente precisa alimentar o nosso relacionamento com Deus, né? Eu chego a pensar muitas vezes que só vitórias muitas vezes acaba estragando a gente. Então, Deus permitiu um pouco de luta, porque são as lutas, as dificuldades que faz a gente chegar a Deus, né? Esse problema que a gente está vivendo agora, dessa pandemia mundial, o que tem pessoas procurando a Deus, o que você vê de gente falando em Deus, pedindo oração, pessoas que normalmente não teria essa disposição, né? Então, você vê as pessoas correndo atrás de Deus porque a coisa apertou, né? Então, Deus, Deus está no controle, mas será que está no controle mesmo? A pessoa muitas vezes diz que Deus está no controle, mas não confia em tudo que Deus está fazendo, né? Então, tem um texto que vem em minha mente, que é aquele que nós encontramos, que nem um fio de cabelo cai da nossa cabeça sem que Deus permita, né? Então, realmente, a gente possa entender isso, compreender isso, né? Deixa eu continuar aqui. A parábola nos informa que uma parte da semente caiu em boa terra, uma terra fértil e úmida, que poderia receber uma semente e fornecer a ela o necessário. Então, aí entra para a sua germinação. Então, aí entra o discipulado, né? Esse solo, boa terra, seria um coração receptivo, inclinado a Deus. Então quando a gente evangeliza, um grupo de pessoas, sempre tem aquelas que a gente que vão estar inclinados para Deus e vão receber bem, querem saber. A gente vê isso no trabalho evangelístico do apóstolo Paulo, né, por exemplo, né, que a gente vê que muitos não acreditavam, muitos não aceitavam, mas havia aquele grupo que aceitava de bom agrado, né? Então, o evangelho deve ser pregado a todos, com diferentes tipos de solos, assim como a semente cai em vários terrenos. Nós, como os discípulos de Jesus, somos chamados para ajudar na germinação dessa semente. E se porventura alguma semente não deu seu fruto necessário, não devemos desistir nem desanimar, pois fomos chamados para a evangelização e discipulado, ciente que o crescimento vem de Deus.
Paulo fala lá em Coríntios, né? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem faz crescer, que fez crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem o mesmo propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu trabalho, pois somos cooperadores de Deus. Vocês são lavouras de Deus e edifício de Deus. Está lá em 1 Coríntios 3, versos 6 a 9. Então, meus irmãos, nós temos que falar de Cristo. Muitas vezes vai ser outro que vai colher. Muitas vezes você planta, você fala de Jesus, mas aquela pessoa não se converteu, reclama, mas lá para frente, Deus permite uma situação que ela vai refletir mais e ela vai lembrar das palavras que você falou, né? E ela vai repensar, e talvez outro vai colher esse fruto. Talvez Deus use a vida de outra pessoa para chegar nela, falar e ela aceitar. Mas o mais importante é a pessoa estar com Cristo, né? Não se fui eu, se não foi, né? Uma vez eu estava no ponto de ônibus, saindo da igreja, indo embora para casa, e a gente estava conversando, várias pessoas que saíram da igreja também estavam ali, e tinha uma irmã perto da gente, e estava conversando. Aí ela chegou assim para a gente e falou assim: Carlos, naquela época eu não era pastor ainda, falou assim: Carlos, eu me converti com uma pregação sua, que de vez em quando o pastor deixava eu pregar. Então ele falou assim: me converti com uma pregação sua, e eu estou aqui na igreja. Nossa, para mim foi uma alegria, porque ela falou assim para mim: eu converti no dia que você pregou aqui, assim, falou aquilo, outro, eu me converti, vim na igreja. Eu reparo que ela vinha na igreja todo domingo, participava do escola dominical, participava de tudo. E ela falou: foi uma pregação sua. Nossa, aquilo deixa a gente feliz, quer dizer, a gente talvez nem lembre direito se a pessoa naquele dia aceitou Jesus ou não, mas é uma coisa assim que nós temos que fazer, porque talvez outra pessoa colha, né? Talvez você pregue agora, mas a pessoa vai numa outra igreja, com aquela base que você já deu para ela, ela entende o que a pessoa está falando e toma uma decisão lá de Cristo. Mas Paulo nos ensina que importa, se é eu, se é Apolo, se é outro, não importa. O importante é que a pessoa aceitou Jesus Cristo, né? Então, a parábola do semeador nos ensina que a gente temos que fazer a nossa parte. Como eu disse, muita gente bloqueia, porque quando a gente fala de evangelização, muitas pessoas falam: eu não sei evangelizar, né? Mas a gente tem que estar consciente, irmãos, que evangelizar não é somente falar, abordar a pessoa e falar de Jesus. Evangelização é você viver, você pode falar de diversas formas. Você pode falar pregando, mostrando ali na Bíblia, conversando, a pessoa vai fazer perguntas, e você vivendo. Eu sempre pedia, eu aprendi e passo para os irmãos, eu sempre pedi a Deus oportunidades. Senhor Deus, porque você chegar e abordar a pessoa, muitas vezes a pessoa acha ruim, né? Lá no trabalho, muitas vezes você abordar a pessoa, se a pessoa fala: eu tenho trabalho, então eu pedi a Deus que preparasse o momento certo, a hora certa, para que eu pudesse falar para aquela pessoa. E realmente, sempre que eu fiz a oração, Deus tem o maior interesse, Ele preparava aquela oportunidade para que pudesse falar, pudesse... E pedir a Deus sabedoria para viver, né? Porque muita gente pode fazer coisas que podem dar um mau testemunho, né? Então as oportunidades. Então, nós temos que semear, nós temos que falar de Jesus. O mundo precisa de Jesus. Olha, essa pandemia, eu fico pensando, aqueles que estão em Cristo Jesus e morreram, amém, a gente sabe que foi para o céu, está com Jesus. Mas e quantas pessoas estão morrendo, meus irmãos, sem Jesus Cristo nas suas vidas? Né? Quantas pessoas estão morrendo sem aceitar Jesus, sem compreender a mensagem? A gente acha, a gente está no meio evangélico, a gente acha que todo mundo sabe. Mas qual foi a surpresa minha de falar com um colega meu uma vez? Ele não sabia nem direito o que era a Bíblia. E eu fiquei assustado porque eu cresci no lar evangélico, como eu falei para os irmãos. Então, eu tinha conhecimento. Então, eu fiquei assustado. Para mim, todo mundo sabia o que era a Bíblia. Então, eu tive que explicar para ele o que era a Bíblia, a palavra de Deus e tudo mais, mas ele não sabia nem o que era a Bíblia direito. Eu já ouvi falar, mas não sei o que é direito. Para vergonha nossa, para vergonha minha, né? Porque a gente não fala, a gente não aproveita as oportunidades. Aí, naquele momento, eu aproveitei a oportunidade para falar para ele: olha, a Bíblia, a palavra de Deus, para explicar, e aí criar um diálogo, um espaço para poder evangelizar, né?
Então, assim, nós temos que semear. Os frutos é Deus que vai dar. Talvez você esteja pregando para um lugar que as pessoas não vão dar muita atenção, né? Porque a gente gosta de retorno, né? Não sei os irmãos, mas a gente gosta de ver. Mas muitas vezes Deus não vai mostrar para a gente. Muitas vezes Deus vai criar outras. A pessoa ali na frente vai. O importante é a gente fazer a nossa parte, porque a pessoa pode ali na frente estar se convertendo.